Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal! Estão bem? Já descansaram hoje? Por que eu tô perguntando tanta coisa bobinha? Porque hoje você não sabe o que a gente vai falar aqui. Que vai ser um tema que faz muita diferença se você tem vontade de melhorar o seu visual. Quem será que são as coisas que são segredos de estado para uma pessoa que deseja emagrecer e de vez em quando acredita que apenas é uma questão de fechar a boca ou então de ficar fazendo exercício o dia inteiro e parar de comer tudo que gosta, ficar com uma restrição terrível, ser aquela pessoa antissocial que não pode ter nenhum convite para sair de casa porque vai estragar a dieta, e aí fica até obsessivo, compulsivo para poder fazer o melhor possível, e daí alguns dias a sua disposição está péssima, a pessoa não quer mais olhar na cara de ninguém de tanto ódio, e acaba comendo tudo que vê na frente, e essa dieta dura uma semana ou um pouco menos que isso. Já aconteceu com você? Que tal aquela dieta da sopa, que um monte de gente já falou que emagrece pra caramba? Ou aquela dieta que você só come fruta? Ou que você fica vários dias sem comer alguma comida em específico? Será que isso funciona? Ou será que é tudo uma coisa que não vai te levar a nada? Você é uma pessoa que gostaria muito de melhorar seu visual? Eu te convido depois desse episódio para você olhar lá no seu espelho e olhar quem você está vendo. Se você está feliz com a imagem que você está vendo lá no espelho. E conta para essa imagem que você vai ver no espelho o que você gostaria que ela fosse. E talvez nossa equipe pode te ajudar a ter essa nova visão de quem você gostaria de ver no espelho. Você se sente bem no dia a dia? Tem tudo que você merece para seu visual estar satisfeito? Faz todas as coisas que você gostaria? Por que não? Né? Será que é porque é muito difícil mesmo? Ou será que é porque não tem um plano de ação ou um jeito de fazer que poderia te ajudar? Nada melhor do que a Nairana, a nossa Nutri maravilhosa, para falar o que ela vê na experiência dela, que é uma coisa que aparece demais no atendimento, que pode ser um motivo de você ter essa dificuldade. Boa noite, Nairana. Boa noite, prazer estar aqui. Bom, o emagrecimento ele é multifatorial, né? Várias coisas influenciam no emagrecimento. Mas o que eu posso observar na prática clínica é muito a mentalidade das pessoas, que muitas delas não têm a mentalidade do emagrecimento. Elas têm crenças que acabam, ao invés de empurrar elas, acaba puxando elas. Elas não conseguem sair do lugar justamente por conta dessa mentalidade, dessas crenças que elas têm. Então, primeiro é a do perfeccionismo. A pessoa acredita que ela realmente consegue fazer, desde que ela faça, que ela consiga ter resultado, desde que saia tudo perfeito. Então, são as pessoas mais extremistas. Então, ela acha que ela não pode mais ir num happy hour, que ela não pode mais sair de casa, que tem que ser tudo perfeito. Se ela resolve fazer atividade física, ela tem que fazer 7 dias da semana. E tem resultado, né? Claro que tem resultado. Só que um mês depois, ela perde tudo. Porque o processo passa a ser uma tortura. Porque ninguém quer viver assim. Eu sou nutricionista, eu não quero só viver de salada e de frango grelhado. Eu tenho uma alimentação mais saudável, só que eu também gosto de comer, às vezes, meu pedaço de pizza, o meu chocolate. Às vezes eu gosto disso também. Eu faço bastante atividade física, mas tem semanas, por exemplo, que eu não faço tanto, eu faço menos, porque foi uma semana mais corrida. Então, essa mentalidade do perfeccionismo, eu vejo que atrapalha muito. Já escutei muito no consultório, a pessoa chega e fala assim, ontem eu fui no rodízio de pizza para despedir. Eu despedir do quê?
Falou assim, não, porque eu ia vir aqui, então eu falei assim, não, mas quem falou que você não vai mais poder comer pizza? Então, essa mentalidade, ela gera resistência. E é inconsciente. A pessoa, ela não tá feliz com tanta restrição. Isso gera resistência com o tempo. Gerando resistência, vai gerar desistência. Porque ninguém consegue viver desse jeito. Então, é a mentalidade de que não enxergue o alimento como um inimigo. Ah, mas e a pizza e o sorvete? Eles não são inimigos, tá? Então, para você ter sucesso no seu emagrecimento, você precisa da mentalidade correta, você precisa de estratégia, de um plano de ação. É isso, tá bom? E o mínimo de organização, que eu vejo que isso é muito importante. As pessoas que não se organizam, elas patinam. Elas fazem e elas não têm resultado. É como se elas não estivessem fazendo nada. Isso gera um cansaço mental absurdo e elas se sentem frustradas e aí vem o sentimento de incompetência. Elas acreditam que elas não conseguem. E elas não entendem por que elas não conseguem. Muitas vezes é uma falta de organização. Ah, mas eu não sou uma pessoa organizada. Você não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo. Mas o mínimo você precisa para conseguir seguir um plano alimentar, mas não precisa ser 100%. Tá? Então, assim, você pode dar suas escapadinhas, que eu falo, umas 2 vezes na semana. Não olhe o processo como uma tortura. Não olhe um processo como uma punição, como algo que você vai ter que abrir mão de tudo. Porque não é por aí. Isso acaba gerando muita frustração e muita resistência. E aí a pessoa acaba desistindo. Tá? Então, assim, é essa mentalidade do não precisa ser perfeito. Claro que você está mudando a sua vida, você está mudando o estilo de vida. Vai gerar um desconforto? Vai, porque não tem como não ter desconforto nenhum. Porém, tem que ser um desconforto tolerável. Gente, tem pessoas que são sedentárias, vira para mim e fala que vai começar crossfit. Falo, mas você não vai aguentar uma semana. Ah, você tá desmotivando? Não, eu tô sendo realista. Quer dizer que ela nunca vai poder fazer o crossfit? Vai, mas é um processo. Aquela pessoa que tá 1h30 na academia 6 vezes na semana, você pode ter certeza que provavelmente ela não começou assim. É um processo que as pessoas, elas querem pular etapas. Não pule etapas. Entenda o caminho que você tem que focar no caminho que você quer seguir e você tem que entender aonde você está. E você tem que colocar metas reais para você conseguir alcançar. Alcançou uma meta, você vai aumentando ali a dificuldade. Reais e possíveis, né? É, exatamente. Tem pessoas que comem doce todo dia e falam para mim que vai parar de comer doce. Eu falei... Não é assim que as coisas funcionam. É igual café. Não, eu já tentei tomar café sem açúcar. Quando você tentou? Ah, tentei um dia e foi horrível. Eu falei, claro, mas você tá... Na segunda, você tá tomando com açúcar. Na terça, quer tomar sem açúcar e você quer que o teu corpo aceite isso? Ele não vai aceitar. Você tem que ir tirando aos poucos. Eu demorei 5 meses para conseguir parar de tomar café com açúcar. Eu ia tirando e reduzindo o açúcar todos os dias, até que chegou para uma hora que meu paladar estava tão acostumado com o sabor amargo que eu já não precisava. Não foi um sacrifício, porque foi aos poucos. Então, entenda onde você está, tá? Em que nível você está. Às vezes a pessoa, ela tem hábitos horríveis de vida, ela come super mal, ela faz tudo errado. Você acha que da noite pro dia, essa pessoa ela vai estar tendo hábitos maravilhosos, ela não vai? E também o papel do nutricionista é enxergar isso, porque a nossa função não é só caloria, ou mesmo corrigir nutrientes, a nossa função também é enxergar como funciona o comportamento humano. Então, já aconteceu de pacientes terem um estilo de vida tão ruim, e eu falo para ele, olha, nós vamos melhorar, mas do jeito que eu vou fazer hoje, ainda não é o ideal. Mas nós vamos melhorar. Porque se eu já coloco uma coisa muito nutricionalmente falando perfeita para um paciente que não está conseguindo fazer o básico. Às vezes nem água toma. Nossa, não, já atendi pessoas que não faziam nada, assim, nada certo, digamos assim. Você começa aos poucos e você tem que deixar isso claro para ele. Você tem que deixar claro que é um processo e que não é assim,
que é assim, que vão ter altos e baixos, tá? O problema também, outra mentalidade que é da reclamação, que é muito comum. Quando alguma coisa não dá certo, a gente reclama. Isso é do ser humano. Tem problema reclamar? Não, porque se eu falasse que tem, eu seria hipócrita, porque às vezes eu também reclamo. Reclamação no sentido de desabafo, né? Acabou Exatamente. desabafando. Você tá frustrada, você tem direito de reclamar. Quando que vira um problema? Quando ela se estende demais. E você fica remoendo o que já aconteceu. E aquilo te impede, né? De fazer Aí diferente. você desiste. Exato. Então, assim, né? Fiou o pé na jaca no sábado à tarde. Se sentiu mal, se sentiu frustrado. Por que que eu fiz isso? Não devia ter exagerado. E agora minha barriga vai ficar inchada. Tudo bem, é válido. À noite, já tem que ter parado com a reclamação. O que as pessoas fazem? Ai, enfiei o pé na jaca no sábado. A segunda eu recomeço. Não, não é segunda, meu amor. Você enfiou o pé na jaca sábado à tarde, à noite você já recomeçou. Você não pode ficar remoendo o que já aconteceu. Aconteceu, tudo bem. Fez parte. Reclamou aquele tempo que você reclamou, que é normal. Passou esse tempo, volta pro processo. Não fica remoendo o que já foi. Porque se você continuar a remoer, você vai desistir e dar aquela sensação de incapacidade. Que é horrível, né? Que é horrível. Que é horrível. Então, a mentalidade ali pro emagrecimento, ela é muito importante. E ela, antigamente, ela não era muito falada. A gente tinha muito uma parte técnica, né? Que é dieta e, às vezes, com o médico, né? Que passa a medicação ou a suplementação. Nada disso vai funcionar se aqui não tiver alinhado com o seu propósito. Se o seu propósito é perda de peso, você tem que pensar e agir como uma pessoa que está perdendo peso. E pessoas que estão perdendo peso, elas não têm mentalidade de reclamação eterna, elas não têm mentalidade de deixar para depois, elas não têm mentalidade de o tempo que sobra é o tempo que eu vou fazer exercício físico, não. Tá? Porque eu falo que o que é prioridade na nossa vida, a gente faz. Tem que ter comprometimento, É né? comprometimento com você. Se você não está fazendo, é porque isso não é prioridade para você. Prioridade que eu falo, mesmo que não saia perfeito. Às vezes eu vou treinar me arrastando. Não rende muito, mas eu fui. Ah, eu me propus a caminhar 3 vezes na semana? Eu vou caminhar 3 vezes na semana. Quanto? 40 minutos. Mas eu tô cansada. Caminhei 20. Tudo bem, mas você fez 20. Alguma coisa você fez. Então, é isso que eu digo. A mentalidade tem que ser compatível com o seu propósito. Como que uma pessoa que está perdendo peso, está também perdendo peso de forma saudável, ela se comporta? Qual é a mentalidade dela? Você, né, que está procurando perder peso, como é que você acha que uma pessoa que perde peso, ela se comporta? E não vem com esse papo, ela tem força de vontade, que é mentira, porque na maioria das vezes a gente não tem vontade, não. A gente tem a propósito, né? Não é a força de vontade que faz, é a disciplina. E disciplina é você fazer independentemente de ter vontade. Se você tá esperando a força de vontade, você não vai sair do sofá, porque a tua vontade não é de andar, a tua vontade é de ficar no sofá. Então não é a força de vontade. A força de vontade, ela vai vir de vez em quando. A motivação, ela vai vir de vez em quando. O que faz você ter o resultado é o propósito e a disciplina que você vai ter. Então, como que é a mentalidade de uma pessoa que quer ter o resultado, que quer perder o peso? É essa mentalidade. Muito bem. E isso me lembrou daquela lei do 1% melhor, né? Porque igual alguém já ouviu uma pergunta que falava assim, como você faz para colocar um elefante dentro de uma geladeira, né? Então, você tem que cortar em pedacinhos. Né? Então, uma coisa que você realmente faz dia a dia, que você vê que é o básico para começar a te fortalecer, para que você possa criar uma nova ideia de uma coisa que realmente tem um propósito e um motivo, né? Para você, motivação, motivo para ação, né? Então, você tem que começar qualquer processo com esse motivo, mas para ele permanecer, ele não vai conseguir ter essa motivação como o combustível para depois continuar, que aí é
esse lance de você ter permanência na disciplina, que é a parte chata, né? Porque realmente é muito mais confortável não fazer nada e só comer o que é gostoso. Com certeza, todo mundo gostaria mais de fazer isso. Só que todo crescimento dói. E o crescimento para qualquer outra coisa que você não é hoje, ele vai te exigir de ter que mudar alguma coisa. E não vai dar para você ter o que você quer, ser outra pessoa, se você continuar com as mesmas coisas que eram a ver com a pessoa que você não quer mais, né? Não dá para fazer sempre as mesmas coisas esperando um resultado diferente, né? Que é uma loucura, né? Achar que se fizer tudo igual, vai ser diferente o resultado. E tem outra coisa também que eu já percebi. As pessoas acreditam que elas precisam ter resultado para mudar a mentalidade. Ao contrário. Primeiro você muda a mentalidade e você tem o resultado. É igual a questão da autoestima. Você tem autoestima e você emagrece. Porque como é que você vai cuidar de algo que você não ama? Você tem que se amar para você conseguir ter um bom resultado. Ah, mas eu não tô muito feliz com o que eu tô vendo. Não, tudo bem, você pode não estar satisfeita, mas não olhar o seu corpo com aquela raiva, com aquela indignação que às vezes a pessoa olha. Entendeu? Você, ok, eu me amo, mas assim, eu gostaria de melhorar isso. Exato, não negar a si, né? Não negar a si, exatamente. A pessoa que nega a si, ela não perde peso. Uma coisa muito interessante que você comentou, Nay, você falou, né? Não, enfiou o pé na jaca ali no sábado à tarde, sábado à noite já vai voltar. Por quê? É como se a gente ensinasse o nosso cérebro a agir também, né? E quando a gente consegue mudar esse comportamento, a gente não muda o comportamento só para o emagrecimento, por exemplo. Esse ensinamento do cérebro, ele vai muito além. Então, eu estou dizendo para mim que eu posso ser capaz. Que eu sei que as coisas não são uma linha reta, um mar calmo. Eu sei que vai ter ondas, mas se eu for resiliente, se eu for forte, se eu for disciplinado, eu vou conseguir atravessar esse momento. Pronto, ensinei meu cérebro que é a tal da mentalidade. Eu já mudei a minha mentalidade. Agora meu cérebro sabe que se eu for disciplinado, resiliente, se eu for aplicado, eu vou conseguir o que quer que seja, não só o emagrecimento. Essa é a tal da mentalidade, ela se aplica a tudo. A gente está falando de um emagrecimento, mas não só, porque é um comportamento, é um modo de agir e ser. Então, se eu consigo entender que eu não preciso foi como o velório da pizza, né? Gente, eu não preciso fazer um velório da quase pizza. escorreu uma lágrima. Eu não preciso abrir mão de tudo na vida. Eu posso ter equilíbrio, né? E aí eu vou ensinar a mim mesmo que eu posso ter equilíbrio em qualquer coisa, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha família, no meu ambiente social. Isso é a mentalidade de quem sabe que se eu harmonizar, equilibrar, se eu tiver foco, objetivo, disciplina, eu vou conseguir o que quer que seja, né? Essa é a mentalidade. Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente fala e tem um nome bonito para ela, né? Mindset. Às vezes a gente ouve alguém falar mindset, mas fala, que coisa é isso, gente? Coisa estranha. Ou mentalidade, mas o que é isso? Mentalidade é assim, é a forma como o teu cérebro está olhando o mundo que você está vivendo e como ele está enviando respostas para que você possa atuar. Porque a gente tem uma briga interna já. O cérebro precisa do repouso. Ele não quer que a gente se movimente, ele não quer que a gente mude nada. Porque cada vez que a gente muda, qualquer coisa, qualquer pequeno hábito, ele gasta energia para adquirir novas rodas mentais. E ele não quer gastar energia, porque ele quer ficar ali quietinho, esperando um momento que às vezes ele precisa usar de toda a energia dele para tirar a gente de uma situação de perigo de morte. Então ele quer ficar sempre na mesma. O cérebro gosta de constância. O cérebro gosta de rotina. Por isso que a gente fala que qualquer mudança, depois que vira um hábito, fica mais fácil. Depois que essas rotas neurais já foram instituídas, fica muito mais fácil a gente fazer isso. Então o cérebro gosta de repouso.
corpo precisa de movimento. Os músculos precisam ser acionados. Hoje, o estudo sobre os músculos estão assim cada vez mais abrangentes. A gente produz neuropeptídeos através do trabalho muscular. Então, dá sensação de bem-estar o trabalho muscular também. O corpo precisa de movimento. Só que o cérebro não. Então, é uma briga interna. Sempre vai ter essa briga interna. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai equilibrar isso, a gente vai ajustar isso. Isso é a tal da mentalidade também. Não é? Sim. E isso é importante porque o que acontece pensando em tudo isso e colocando alguns dados também? A mente mente, né? A todo tempo. Então, a nossa percepção de qualquer coisa, ela tem uma ideia do que a gente já viveu sobre aquela coisa, o que a gente aprendeu de alguém sobre aquela São coisa. as percepções, né? São as percepções que às vezes são por aprendizados, né? O que você passou sobre aquele assunto, quem te ensinou sobre aquilo, o que você acha que Não às precisa vezes... ser uma verdade absoluta. pode ser uma opinião que nem é sua, que alguém te falou, né? Tipo, Depois emagrecer depois dos 50 é impossível. chinelo virado, já a mãe escutei. morre, né? Nossa Então, Senhora. a pessoa, às vezes, ficou ouvindo quando era pequena ou de alguém, né? Que ficava repetindo isso e tudo mais. E aí, ela nem sabe se para quê, se o quê, se não tem nada a ver. Só que ela acredita que pode dar errado e ela não quer que a mãe morra, então ela não vai deixar o chinelo virado. Eu nunca deixei. Ninguém. Eu acho que todo mundo que fica ouvindo, né, essas crenças, essas Manga com repetições de alguma leite. coisa Manga com que não sabe o leite. motivo, né? Assim como talvez vocês já tenham ouvido, que tem aquela história, né? Por que a filha preparava lá um pernil lá que cortava todos os pedaços e ficava sempre daquele jeito, né? Tinha um forno enorme e deixava tudo pequeno o pernil. Aí ela pergunta, porque a minha mãe fazia desse jeito. Mas a tua mãe fazia desse jeito por quê? Porque a mãe dela, a minha avó, fazia desse jeito. A avó tá lá na casa dela, vamos perguntar para ela por que ela fazia desse jeito. Aí ela ligou, falou assim, vó, por que a senhora fazia desse jeito o pernil? Né? Cortava lá num pedaço tão pequeno que não cabia, né? Aí falou assim, porque o forno que eu tinha só cabia isso. Não tinha nenhuma razão especial. Mas foi repetiram passando, sem saber né, qual de que era a razão. geração para geração, e a pessoa acredita, né? Então, quando a gente fala em crença, é bom você que está aí ouvindo não entender que crença é uma religião. Não tem né? nada a ver. Porque às vezes a pessoa fala, não, elas estão falando de crença, que religião elas são? Não, Né? Elas crença querem de que a gente acreditar, né? No que então, você na acredita. verdade, é o que você acredita, o que você põe como verdade, né? Que é a crença que a gente está citando. Então, existem personalidades que a gente já nasceu com elas, né? Tem vários códigos que a gente já trouxe quando nasceu. Um dos códigos são os perfis comportamentais, outros são números, são o eneagrama, tem um monte de coisa que identifica parcialmente uma faceta de uma pessoa. Se você tem um jeito de agir determinado e a pessoa que vai te ajudar num processo qualquer, igual no caso o emagrecimento ou uma mudança de comportamento, porque se for pensar, o crescimento ele exige uma mudança de comportamento. Sim, E para cada degrau que você tá, você vai ter que ter uma nova habilidade. Eu acho que é parecido com aqueles joguinhos que às vezes a gente gosta de videogame, essas coisas, que tem níveis. Como na né? natureza também, os animais que têm exoesqueleto, né? Eles ficam naquela carapaça, naquele exoesqueleto até determinado tempo. Conforme eles vão crescendo, eles têm que sair daquele, trocar, ir para outro, maior, para cabelo. Né? Exatamente. Na natureza é assim também. Mas tem algumas pessoas que na infância elas tiveram determinadas situações de vividas que elas acabaram tendo impressões, né, ante aquelas situações, e a partir dali começaram a identificar uma conclusão, vamos falar assim, do que aconteceu e o que elas acham que tem ligação com aquilo, e passaram a adotar determinados comportamentos
que às vezes são os grandes vilões da vida dela, né? E, assim, atrapalham demais elas conseguirem essa mudança, né? E muita causa de emagrecimento não acontecer, ou o contrário, só ganhar peso, né? Pode ter a ver com várias coisas que ela ouviu dos pais, que ela ouviu de alguém, né? Muita coisa aprendida na infância. É, E fica no isso nosso inconsciente. Fica no inconsciente. Muita coisa. Agora, o poder do inconsciente, ele é tão poderoso que se é 5% o consciente, o que a gente A mente consegue consciente, pela mente, 95 é totalmente inconsciente, desconhecido, exato. né? Tanto que algumas ações que a gente tem no dia a dia podem ser inexplicáveis, né? Por que que uma pessoa, às vezes, vai procurar você no consultório, fala que vai fazer tudo maravilhoso, tudo certinho e tal, e ela mesma volta e fala assim, eu não consigo, eu não vou fazer porque eu não dou conta, eu não sou capaz. Então, uma das coisas que talvez eu vejo como uma dificuldade, que às vezes ela nem sabe o motivo, é ela saber o que deveria ser feito, e por conta desses traumas, dessas coisas que às vezes ela nem reconhece, né? Ela acaba sabotando mesmo. Eu tenho uma a maioria história. não conhece mesmo. Eu tenho uma história muito interessante. Eu fui atender uma moça. E aí nós passamos toda ação, um plano, uma estratégia, né, para ela então mudar os hábitos. E a intenção dela era, a queixa dela era sobrepeso, né? Então passamos tudo. E aí ela voltou depois de um tempo, ela comentou comigo que ela não conseguia mudar alguns hábitos. Eu tinha certeza que ela podia mudar, mas ela disse para mim que não conseguia. Eu olhei para ela e falei, eu tô achando que você, no seu íntimo, não quer emagrecer por algum problema que seu cérebro associou com o emagrecimento. Isso é muito Como comum. foi a tua história? E daí ela contou, ela parou, ela olhou para mim, ela falou, é verdade, Tati. Quando eu era menor, criança, eu era muito magra e eu era chacota na escola. Falei, então, era isso. O cérebro dela estava sabotando ela, por quê? Qual que era o perigo dela emagrecer? Eu sempre pergunto isso. Qual que é o perigo? No caso dela, era isso. O cérebro dela associou ela perder peso com toda a dor que ela passou lá na infância por conta da extrema magreza que ela possuía. No caso dela é proteção. É a proteção. Porque peso pode ser proteção ou força, né? Sim, eu aparecer mais, Você eu crescer. parecer mais. Exato. Então, aquela pessoa também que tem uma tendência a querer carregar o mundo nas costas e achar que tem que dar conta de tudo, essa pessoa, quando ela precisa perder peso, ela também tem dificuldade. Sim, porque simbolicamente, se ela precisa dar conta de tudo, ela tem que ter mais energia. Ela tem que ter mais força, mais gordura. Mas isso, claro, gente, é inconsciente. Exato. A pessoa não raciocina isso. Né? E tem dentre essas coisas que vocês disseram, tem 39 tipos de situações. Tem vários. Né? São várias opções que a gente diz que são os sabotadores, né, inconscientes do emagrecimento. E eles realmente podem fazer dar errado, né? Essa mudança. Porque o que não é visível, não necessariamente a pessoa consegue fazer algo a respeito. Sim. Porque a né? maioria Sim. nem busca esse autoconhecimento. A pessoa, quando ela fala que ela não sabe, ela não tá mentindo, ela não sabe mesmo. Exato, sim. E ela não tem culpa de não saber, né? Quando ela não tem a consciência, como é que você vai dar essa responsabilidade para ela também? Sim. Por isso que é importante ter o autoconhecimento. Por isso que eu estou falando que perda de peso, principalmente grandes pesos, né? Uma psicóloga, uma nutricionista, Uma estrategista médico. de saúde integrativa. Sim, ó, a Tati. Então, isso ajuda bastante também a pessoa a entender. Me dói, hoje em dia, quando eu escuto alguém falar, a pessoa é gorda por falta de vergonha na cara. Ai, que... Não Isso todo mundo já escutou alguma vez Já. na vida alguém falar isso. Já. Às vezes a própria pessoa que está na situação fala isso. Falta de vergonha na minha cara. Não é. Não é. Não é. Sempre Tem alguma coisa por trás que a pessoa não Exato. consegue resolver, que nem ela sabe muitas vezes. Uhum. E aí ela tem essa dificuldade. É aquela informação que ficou registrada no subconsciente dela e que ela realmente não consegue acessar por vias normais. Por isso que quando a gente quer ter um apoio maior e quer ajudar realmente um processo de gerenciamento de peso,
que tem ligação com pessoas que já estão com mais de 40, que querem melhorar o seu peso, sua saúde. A gente acredita que se a pessoa tiver em um lugar que ela tenha segurança, que ela tenha uma possibilidade de escolha, que ela possa ter capacidade de cumprir, e por conta disso ela tenha uma direção correta, né, para poder Estratégia. alcançar uma estratégia, ela pode ter uma mudança muito grande do que ela pode se tornar. E por isso mesmo que o nosso podcast, ele tem ligação com a nossa comunidade, que é a Saúde Perfeita by TMO. E é interessante para você que está ouvindo aí e achou ou se identificou com alguma dessas coisas, que essa comunidade ela está aberta a qualquer pessoa que sentiu alguma dessas dores que a gente citou hoje, porque quando você está fazendo parte da nossa comunidade, você vai ter mensalmente um pilar que vai te ajudar na tua realização do seu plano, da sua meta. E como a Nairana comentou, existe um ponto atual, que é o ponto A, que é onde você está hoje, que é necessário ter metas realistas para você poder, através da Rodas da Saúde, de ferramentas como essas que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, que a gente tem aqui, que pode fazer com que seja uma coisa mais leve, como se fosse um joguinho, que você vai ter níveis e você pode chegar em 3 níveis a ter 9 sonhos realizados, porque cada um desses níveis vão ter alguma coisa que você vai fazer de mudança de hábito da Roda da Saúde e várias outras ferramentas que ao longo do mês nós vamos falar sobre elas e vai ter um apoio de outras pessoas que também estão querendo, como você, alcançar novos níveis muito melhores dos atuais, porque querem, porque desejam e porque têm poder. Então, a comunidade, ela vai ter todo mês uma função de te apoiar, de conduzir e te levar mais rápido para esse novo lugar que você deseja, especialmente para pessoas 40 a mais, geralmente com alguma coisa que gostaria de melhorar da parte hormonal e da parte do estilo de vida ou do metabolismo, e de, assim, um queridinho que eu gosto muito e ajudo bastante, que nós vamos falar como um tema em nossos próximos encontros, que é a hipersensibilidade alimentar. Porque a questão hormonal, 40 a mais, a dificuldade que cada uma de vocês pode estar passando. E essa questão da hipersensibilidade alimentar, que é um tema muito legal que a gente vai conversar provavelmente nos próximos encontros, ela está sendo como se fosse uma chave para você ter uma ajuda de fato. E todo mês nós vamos ter várias coisas que vão te ajudar a fazer isso. Já está aberto a comunidade Saúde Perfeita by TMO. E se você tiver interesse de participar com a gente, de vir com a gente, veja no nosso Instagram as informações para como você poderia fazer parte dessa comunidade. E vai ser uma grande alegria. Nós estamos aqui para te ajudar. E vamos finalizar esse nosso encontro de hoje falando um pouquinho, né, do que vocês querem sobre isso para essas pessoas. E convidar para você não perder nossa próxima vez, que vai ser muito legal sobre esses temas e outros mais legais ainda. Bom, eu convido vocês também a participarem da comunidade. Lá, claro, sempre vocês vão ter muito conhecimento. Tem essas ferramentas também que acabam incentivando vocês também a poderem dar sempre passos maiores e ir melhorando, porque como eu falei, né, isso é um progresso, você vai progredindo e você conseguindo ver o quanto você está progredindo, isso também é muito satisfatório. E é uma comunidade, né, então muitas pessoas funcionam melhor estando numa comunidade, porque isso é muito importante também
para algumas pessoas, porque um vai apoiando o outro, um vai ajudando o outro. Então, eu convido vocês para entrarem na comunidade. Eu também faço esse convite, e principalmente nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem bastante informação. Todo mundo tem. Aliás, um dos grandes problemas é o excesso de informação. A questão é que tipo de informação, se ela é correta e que tipo de direcionamento que ela vai te dar na tua vida. A comunidade serve como um direcionamento. E principalmente uma comunidade assim focada para mulheres 40 a mais, é como se a gente tivesse um auxílio, porque o que elas mais, nós, né? Porque eu também sou uma mulher 40 a mais. A gente chega nessa etapa, e principalmente na sociedade atual, a gente está sobrecarregada, né? A mulher saiu muito do papel que antes era só da mulher dentro de casa e ganhou o mundo. Então, hoje a mulher trabalha fora, trabalha dentro. Muitas não têm mais um companheiro para poder dividir esses problemas rotineiros, ou estão em algum tipo de relacionamento onde não se sentem apoiadas. Não é sempre, mas isso acontece. Tem a questão dos filhos, os filhos estão em um mundo muito sobrecarregado, a gente fica perdida. Então, a comunidade é um momento, é um lugar, é uma estratégia para que você tenha o seu direcionamento, né? Para que essas informações realmente façam sentido na sua vida. É uma excelente oportunidade e eu convido a você participar. Então, você já tem todas as razões possíveis para estar com a gente. Então, até a próxima!